Acredito que falar de Dom Benedito é sempre um compromisso, uma graça, uma alegria. E venho em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor. Dom Benedito, desde o dia em que o conheci, deixou marcas profundas em minha vida. O meu primeiro encontro com Dom Benedito, aqui na Cúria Arquidiocesana, foi um encontro amoroso entre pai e filho. Ao me ver, ele veio com seus braços largos, abertos, um grande sorriso nos lábios e já me chamou de meu filho. Eu osculei seu anel e ele me deu um beijo. Este gesto de Dom Benedito marcou a minha vida para sempre, pois ali eu consegui perceber a presença de um pai, de um pastor, de alguém que ama o outro sem mesmo perguntar de onde veio e para que veio. Ele simplesmente amou e depois, ao longo do tempo de convivência, quando fui seminarista no Seminário São José, sempre tive uma convivência, um encontro sempre muito agradável com Dom Benedito. Ele ia todos os meses no seminário conversar com os seminaristas e ficávamos todos ansiosos pela chegada do arcebispo. E quando a campainha tocava 3 vezes, que era o sinal de que ele havia chegado, nós já ficávamos felizes e ao mesmo tempo medrosos ou até mesmo nervosos, porque nós íamos falar com o bispo. Porque Dom Benedito, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, também era um homem muito sério e que gostava muito que nossas atitudes fossem verdadeiramente sinais de amor à igreja, de vocação, de convivência fraterna. Tudo isto, portanto, são marcas que me foram deixadas e que jamais serão esquecidas. Logo depois, fui ordenado, junto com o padre Giovanni, diácono, no dia 4 de março de 1995, na paróquia de Santa Luzia. Após ordenado, Dom Benedito me chamou e disse que o reitor da época, Monsenhor Jorge Tomás Fialho, estava muito enfermo, muito doente e, portanto, não teria condições de ficar mais sozinho na direção do seminário. E então ele pediu que fosse escolhido por Monsenhor Jorge para auxiliá-lo. E assim me escolheram para este ofício de auxiliar o Monsenhor Jorge na condução do Seminário São José na época. Eu estava acabando de ser ordenado, ainda tão jovem, inexperiente, mas Dom Benedito confiou plenamente em minha pessoa, no meu trabalho e me nomeou para esta função. Sou grato a Dom Benedito e a Monsenhor Jorge por esta confiança, pois é muito difícil assumir um seminário, a vida dos seminaristas, sobretudo naquele tempo, há 25 anos atrás, e com alegria, com força, com entusiasmo, nós conseguimos modificar um pouco a estrutura do seminário naquela época, até que chegou o reitor, padre José Antônio Fontes, que havia ido se preparar no México. Infelizmente, tive pouco tempo com Dom Benedito enquanto padre e ele arcebispo, porque fui ordenado presbítero no dia 4 de agosto de 1995.
1995, e em 1º de maio de 1996, Dom Aloísio Roque Opperman já estava assumindo a nossa arquidiocese. Então foi um curto espaço de tempo, mas que foi algo grandioso. Suas palavras fortes, suas palavras de segurança, suas palavras amáveis, seus gestos de pai, tudo isto neste tempo tão curto eu pude vivenciar. E isto é marcado eternamente na minha vida. Depois que ele tornou-se emérito, continuou conosco, nos recebendo em sua casa, dando-nos conselhos imprescindíveis para a nossa vida. Depois, neste tempo, eu já era reitor aqui do Seminário São José e pároco da adoração, e me lembro dos conselhos de Dom Benedito, quando o procurava. E nós tínhamos uma ligação tão grande que muitas e muitas vezes alguém me dizia, quando terminava a missa da adoração, Dom Benedito estava atrás do vitrô, ouvindo a sua missa. Isso para mim era motivo de alegria, né? Saber que o grande pregador, Dom Benedito, o homem das palavras, naqueles momentos tão curtos, tinha este gesto de carinho de estar ali, me ouvindo e, claro, depois me ajudando, me dando pistas de reflexão. Então foram coisas muito importantes vivenciadas com o nosso querido pai, quando íamos à Romaria, na festa de Nossa Senhora da Abadia. Ele tomava conta de cada um de nós, onde estávamos, o que conversávamos, se ríamos alto. Em tudo, Dom Benedito estava presente para fazer parte desta convivência tão bonita, tão paternal, que ele sempre teve com todos nós. Dom Benedito sempre foi reconhecido pela eloquência de suas palavras, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento das Escrituras, pelo seu conhecimento do magistério da Igreja, e tudo isso para nós era um motivo de admiração e querer ser tal qual. Claro que sempre impossível, mas ele nos motivava a estudar, a ter conhecimento das coisas, a ter curiosidades. Como é bom conhecer todas as coisas, como acontecem. Então, para nós seminaristas na época, quando Dom Benedito falava, nós ficávamos como que boquiabertos da sua capacidade, da sua inteligência, da sua maneira de pregar, de ensinar. Naquelas missas da unidade na Igreja Catedral, aquelas suas belíssimas e fortes homilias faziam com que nós nos sentíssemos parte de um todo e amado neste todo. Tenho a lembrança da minha ordenação presbiteral em sua pregação. Estávamos como diáconos, eu, Padre Sebastião e Padre Giovanni hoje. Nós éramos os 3 diáconos e fomos os últimos ordenados por ele enquanto metropolita de Uberaba. E o evangelho daquele dia era o sacrifício de Isaac. E Dom Benedito fez uma colocação perfeita sobre isto, dizendo que nós também ali estávamos sendo imolados de diversas realidades. Mas ele dizia com todo vigor, com toda a beleza de suas palavras, que imolar dói, imolar sangra, mas imolar cura. E isto para nós foi algo muito grandioso e que está para sempre em minha vida, quando dos sofrimentos, das dificuldades que passamos ao longo do ministério, me lembro que Dom Benedito dizia:
imolar dói, imolar sangra, mas imolar cura. Portanto, tínhamos esta visão e queríamos crescer como ele, na inteligência, na capacidade intelectiva, no conhecimento. Era sempre algo que nos motivava nesta grande caminhada para sermos sacerdotes, pastores, amáveis, carinhosos, que, como diria Papa Francisco hoje, pastores que têm cheiro de ovelhas. Nós gostaríamos de sentir isto em nossas vidas. E sem usar estas palavras do Papa Francisco, Dom Benedito, naquela época, já nos mostrava este caminho. Que o bom padre tem que ser como o bom pastor. Estar entre as ovelhas, amar as ovelhas, sentir o cheiro das ovelhas. Este era o grande ensinamento daquele grande pai para todos nós. Tenho uma lembrança muito especial de Dom Benedito, como já citei, quando íamos às festas de Nossa Senhora da Abadia, no Santuário de Romaria. Ele tinha um cuidado tão grande conosco que a cada celebração eucarística que acontecia e que era transmitida para fora da igreja, ele ficava ouvindo as homilias. E quando o padre retornava, ele ia dizer: filho, você falou demais. Por que você falou desta forma? Então ele era para nós alguém que estava atento, que estava pronto a nos corrigir, a nos ajudar, a nos ensinar como melhorar sempre. Essa era a grande preocupação de Dom Benedito para todos nós. Claro que devemos nos lembrar que também foi um homem bravo. Ele tinha a seriedade muito presente, ele tinha a marca das palavras, e quando Dom Benedito dizia algo para nós, poderíamos ir adiante, porque isto de fato iria acontecer. Ele tinha uma certeza de suas palavras nas reuniões de conselho de presbíteros, nas reuniões de colégio de consultores, quando participávamos juntos. Suas palavras, suas decisões eram sempre muito marcantes. Isto é exemplo para nós. Eu adquiri de Dom Benedito alguns elementos que para alguns pode ser um defeito, mas que eu vejo como uma grande virtude, uma grande qualidade, que é a pontualidade. Para Dom Benedito, o horário marcado era sempre o horário marcado. E o que nós teríamos que fazer era estar atento também a isto. O que ele marcasse conosco, tal hora, deveríamos estar presentes. Eu adquiri isto e procuro viver a minha vida também com seriedade, com liberdade, claro, mas na pontualidade dos compromissos, daquilo que nós nos propomos a fazer, porque isto é muito importante para a nossa vida, porque existem ao nosso redor tantas outras pessoas, né, que também têm seus compromissos, seus horários, por isso nós devemos estar atentos a isto. Adquiri de Dom Benedito esta questão da pontualidade e também é algo que agradeço muito a ele. Se for sintetizar Dom Benedito em uma frase ou uma palavra, eu diria que Dom Benedito foi o homem do amor, o homem do acolhimento, o homem da bondade, que nunca mediu esforços para nos trazer a sinceridade, a paz, o conforto. Dom Benedito, portanto, foi alguém que soube amar incondicionalmente a todos nós, mesmo na dureza de que às vezes falava conosco. E veio em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor.